Estamos começando mais um vídeo. Se esse vídeo for antes do outro vídeo que a gente gravou, então estamos começando o primeiro vídeo, que a gente não sabe a ordem que vai, a gente só grava. Estamos começando mais um vídeo do canal Arquivares. Eu sou Pablo, essa daqui é Gisele Lima, arquiteta, PhD em arquitetura. Essa daqui é Débora Lima, arquiteta, não. Débora Almeida Mingrone. Débora é uma pessoa que, além de ser muito minha amiga, é riquíssima e morou em Nova York durante 2 anos aí. A vida é fácil. Até a vida... Pessoa, vou pra Nova York fazer moda, o que acontece com a Débora. O jantar de sábado vai ser lá. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve no canal da Débora. E sobre Nova York, claro, a arquitetura de Nova York é lindo. Um sonho de consumo de todos os arquitetos e de todas as pessoas também que não são arquitetos, porque Nova York é Nova York, né? E a gente tá aqui com Débora e vamos já perguntar de cara uma cor. Vamos perguntar pra Débora aqui rapidinho qual foi a sua percepção da arquitetura de Nova York. Olha, eu tô muito acostumada com cidade grande, eu cresci em São Paulo, mas o conceito de São Paulo e Nova York é muito diferente. Nova York é uma ilha, Nova York não tem pra onde crescer, então Nova York só cresce pra cima. Então tudo que você vai ver são prédios, mas não são prédios que nem a gente vê em São Paulo, que eles são afastados, eles têm piscina, eles têm academia. Não, eles são prédiozinhos, juntinhos um do lado do outro, com as janelas compridas que a gente tava conversando, as escadas de incêndio. Eu acho lindo, eu sempre achei muito bonito. E aí eles têm os arranha-céus que eles querem chamar a atenção, porque Nova York é conhecida pela skyline. Então Qual é o nome? Silhueta? Pela sua silhueta. Sabe nem português mais, amiga. Sabe nem português, gente. Então eles têm alguns prédios icônicos, eles têm o Empire State, eles têm o novo One World Trade Center, que é lindo e é super alto, e eles estão construindo mais. Acho que eles querem construir um em formato de U em ponta cabeça, não sei se vocês viram sobre isso. E é um projeto que é lindo e que vai ficar lindo de longe também, mas... Podiam fazer um pepino também, igual fizeram em Londres. Não posso. Nada contra, amo, inclusive meu arquiteto preferido. Mas nessa questão da percepção da arquitetura, a gente, como arquiteto, agora vai falar da nossa visão, né? Lógico, Gisele Lima está responsável por essa parte do vídeo. A parte da arquitetura de Nova York, aliás, que é bem atualmente, que eu sou muito apaixonada, é o que ela já tinha citado das escadas de incêndio, que na verdade seria um erro de projeto, imagina. Olha que absurdo. Lá na década de 60, houve um incêndio. Você reparou que eu acabei de falar fantástico, olha que absurdo. A gente acompanha a fala. Então, gente, a década de 60 houve um incêndio e eles perceberam que não havia saída de emergência. Então, foi empregada uma lei em que todos os prédios teriam que fazer essa saída de emergência, né, mesmo que externamente. Então, a solução foi justamente essas escadas externas, metálicas, de material leve, né, o mais simples possível, alguns trabalhados, mas num geral era um material leve e fininho para o custo ser mais baixo, e aí eles foram empregados nas fachadas dos prédios e acabou, claro, passado esse momento, acabou isso virando um símbolo de Nova York e que temas de filme, né, Ariana Grande num clipe, pulando nas coberturas. Homem-Aranha. Bonequinha de luxo. Então a gente tem muitos filmes que fazem menção. Então pra mim, Nova York começa com essa relação, né, que é uma relação do pedestre de baixo para cima, não tanto o skyline. Aí nós já estamos, né, mais no campo da arquitetura, estamos no campo de urbanismo. E é isso, então a Nova York para mim começa também imaginando pequenos espaços, pessoas vivendo em apartamentos bem pequenininhos, né, todos adequados a essa exatamente, questão da ergonomia. A parte de interior, que é uma parte que eu amo muito, que eu trabalho muito também. Inclusive nos contrate. Ela bem resolvida, né? Aí desce alguma coisa, Eu gosto muito na arquitetura, não só de Nova York, mas eu acho que é possível ver mais em Nova York pelo tempo que eu fiquei e porque é uma cidade maior,
mas Filadélfia tem a mesma coisa, DC é do mesmo jeito. Eles misturam, eles mantêm a tradição, eles mantêm o antigo, eles cuidam e eles juntam com o moderno. Então tem um prédio, que se eu não me engano, acho que em Nova York, é fácil encontrar coisa assim. A base do prédio, os 3 primeiros andares é completamente antiga. E dentro dessa carcaça sai um prédio novo, que vai até o céu, todo de vidro. Então eu acho esse contraste muito legal. É um respeito, né? É um certo respeito pra história. Uma das minhas admirações para Nova York são as reformas fantásticas que eles fazem justamente nesses prédios que são um pouco mais, não diria nem históricos, mas prédios que têm essa característica da fundação de Nova York, e eles pegam esses apartamentos, deixam os materiais originais e tomam partido daquilo e fazem cada coisa que eu faria na minha casa, inclusive, exatamente esse estilo. Eu acho fantástico, que é a questão do tijolinho, de utilização do ferro, da cor preta, de uma maneira da encanação exposta, que muita gente considera como estilo industrial. Que veio dos lofts, né? O loft, você habitar um galpão, um pequeno galpão. Veio de Nova York, os galpões que foram desativados, estavam vazios, foram habitados. Então pessoas habitavam em galpões, daí que veio o industrial. Porque eu usava um material que já estava ali, eu pegava e incorporava aquilo na arquitetura. Então começou essa onda, né? Ele vem dos primórdios, vem daí, lá dos lofts nova-iorquinos, maravilhosa. O nova-iorquino, depois que ele casa, eles têm muita ideia de família. Então eles não querem, a grande maioria é errado, né? A maioria não quer morar, não quer criar os filhos numa cidade como Nova York, que o trânsito é muito complicado, que é muito barulhento, que é muita poluição. Eles querem que as crianças tenham espaço para brincar. As melhores escolas ficam do lado de fora de Nova York, de New York City. Então eles acabam Isso é interessante, saindo. Isso é uma coisa nova, inclusive. Então, por exemplo, os meus 2 chefes, eles trabalhavam, eu morava de um lado do Rio Hudson, um lado mais pra New Jersey, e os 2 trabalhavam do outro lado do rio. Aí eu perguntei pra eles, por que vocês moram tão longe do trabalho de vocês? Eles tinham que dirigir 1 hora, 1h30. E eles falaram, porque aqui a gente tem uma casa gigante, com espaço, as crianças podem brincar, tem mais natureza, então eu tinha coelhinhos silvestres no quintal, era bem aquela coisa de filme, eu me sentia a Branca de Neve, sabe? E dentro dessa arquitetura da casa que ela morava, que é uma arquitetura construída em steel frame, se você não sabe o que é isso, 5 anos de faculdade de arquitetura pra você. Como foi essa sua percepção? Porque aqui no Brasil a gente costuma construir casas em alvenaria, baiano, tijolo, de maneira bem brasileira, bem do jeito que a gente está acostumado. E lá eles constroem casas em steel frame, que é uma técnica... Eu vou sair totalmente aqui. Sabe The Sims? Eu sempre achava que The Sims era super irreal. E que se fosse construir uma casa daquela aqui no Brasil, a gente ia gastar horrores. E provavelmente ia. Porque é tudo nos mínimos detalhes. Só que quando você chega nos Estados Unidos, aquela casa é montada em 1 semana. São simplesmente estruturas de madeira cobertas por plaquinhas. A parede do lado de fora que tem aqueles negocinhos assim, qual é o nome daquilo? Você não sabe? Tiles. Talvez, eu não sei. Aquilo é grampeado na parede, literalmente, é tudo de plástico. O telhado é grampeado no telhado, não é um telhado bonitinho que nem a gente tem de cerâmica aqui no Brasil. É tudo muito... levinho. Aí uma vez, a minha chefe me perguntou, mas vocês têm parede de concreto, vocês não têm isolamento? A gente não precisa do isolamento, porque não é frio, então a gente não precisa que a casa se torne uma... É o contrário, a casa que se fosse pra ser aberta seria melhor, né? E é muito melhor a casa construída no concreto, porque você tem um pouco mais de privacidade dentro dela. As casas americanas, elas não têm isolamento interno, elas têm isolamento de dentro pra fora. Então, do lado de fora você não escuta o que acontece na casa, mas dentro da casa, se você tiver 2 andares acima, você escuta a pessoa andando, a pessoa correndo, a porta abrindo. É muito barulhento dentro da casa. Essa percepção de casa também é diferente, obviamente. Casa no caso da residência, né? Os prédios... Não, os prédios, eles... Mas eu não sei sobre... Eu acho que a divisória interna, acho que a divisória interna deles acaba sendo parecida com a das casas. E eu acho que eles fazem isso por questões de desastres naturais. Porque se a casa acabar caindo... E também é muito cultural. Eu vejo filmes antigos, tudo sempre foi feito nos Estados Unidos com a madeira. Mas...
É bonito, é bem bonito, mas eu não acho nem um pouco prático. Hoje em dia, quando algum cliente me pergunta, vamos fazer aquele estilo de casa, não sabe falar direito, né? Não sabe falar steel frame, aquele estilo de casa que a parede é fininha, de estrutura. E eu falo, olha, é uma construção muito interessante, só que você tem, por vezes, a sensação de estar num cenário. Por quê? Quando não é como a gente... Porque a gente tem que entender que nós estamos numa cultura diferente. Então, quando você vai mudar o seu sistema construtivo, você vai ter que fazer algumas adaptações. Não é simplesmente vir e parafusar com bucha e parafuso uma TV de LED na TV, na parede. Vai ter uma bucha específica, vai ter talvez um painel específico que tem que entrar ali, talvez um painel mais reforçado, que não talvez aquele fechamento. Talvez uma estrutura específica para receber aquela televisão, porque a parede é um pouco mais... O painel hoje do steel frame é um painel de gesso com um papelão de um lado e um papelão do outro. Então vai ter que ter bucha de gesso. Então, quando a gente habita, por isso a curiosidade de perguntar para você, porque eu normalmente falo isso, eu falo, olha, só que você vai ter que ter algumas adaptações, você vai ter que pensar diferente no momento em que você vai pregar um prego na parede, no momento que você vai falar, a parte acústica. Você se sentir num cenário dessa questão acústica, pra mim, seria o mais grave. O mais incômodo, né? Adaptar o seu ouvido ao fato de você não estar numa construção numa casa com convencional. crianças, isso é péssimo, porque elas correm, elas não andam, elas correm o tempo todo, então a casa chacoalha, literalmente. E é muito engraçado, porque se eu colocar um pinozinho daqueles de papel na parede, ela fura, porque é muito frágil. E eu acho que a questão que você falou de ser social, cultural, eu acho que nos Estados Unidos eu nunca teria uma casa sem seguro, porque se pegar fogo a casa inteira, já era. Já era, não tem mais nada. E aqui não, aqui se a gente colocar um seguro é por pequenos danos, um roubo, uma coisa assim, então muda muito. Sim. Muda também o tempo, né? A casa lá acaba sendo mais barata, eu imagino. Eu não sei dizer. Não dá pra fazer conversão. Não dá, e é muito de lugar. Por exemplo, eu morei em Long Island, que é do lado esquerdo de Nova York, e depois eu mudei pro outro lado. Em Long Island as casas eram pequenininhas, porque ali é mais movimentado, ali tem mais coisa acontecendo, e ali é muito mais caro. O preço de uma casa pequenininha era o preço da mesma casa de 3 andares que os meus chefes tinham, a 1h30 pra cima. Mas era mais próximo do Nova York Centro? Era 30 minutos de trem. Ah, então. Provavelmente por conta dessa localização. Mas isso varia muito até por questões de poder aquisitivo, do trabalho. Mas eu não acho que seja muito pelo tempo, porque se eu fosse de carro, eu acho que eu levava a mesma distância, mais ou menos, dos dois pro centro, sabe? Mas eu acho que é uma questão de... Nova York, 75% da população de Nova York está no sul do estado de Nova York. Aquele resto inteiro, o upstate inteiro, só tem 25% da população. Então, eu acho que quanto mais pra cima, mais barato fica, porque mais longe fica de tudo, mais deserto, assim, mais frio. Mais frio. Como que é essa questão do frio, inclusive, lá da arquitetura te acolher? Bizarro. É bizarro. Teve um dia que meu menino quis pegar a neve e colocar na geladeira. A minha chefe virou pra ele e falou assim, vai derreter na geladeira, tá mais frio lá fora. E Menina! Na geladeira não, no congelador. Tava muito frio. Eu cheguei a pegar menos 20 graus. Nossa. E é uma coisa assim, a casa esquenta, mas se ela fosse como a minha, que tinha o pé direito duplo, ela não esquenta, porque o calor... Deu pra aprender o termos hoje de arquitetura aqui antes de começar o vídeo. A minha casa era muito grande e a parte da sala, ela tinha esses 2 andares abertos. Então o calor não ficava preso ali. Ele não acontecia, porque a casa era muito grande, muitas portas. Pro ar-condicionado ficar mais na sala, eu tinha que subir e fechar todas as portas, os quartos de todo mundo. Então, essa questão eu acho que foi um pouco complicada. Não bate muito sol, mas aí, por exemplo, o banheiro das crianças eu adorava que tinha uma janela no teto. Então, toda a iluminação era de fora. E aí, quando nevava, você conseguia ver a neve inteira em cima da janela. Mas é muito legal. Legal mesmo. Para terminar esse vídeo, lógico que a gente vai mendigar o like e a sua inscrição, a gente vai colocar aqui, porque precisamos, né, alimentar nossas crianças e compartilhar um mundo melhor com a arquitetura, com a moda e tudo mais. Então se inscreva no canal, obviamente no canal da Débora,
E também deixa o seu like. E eu sei que as pessoas vão te perguntar do intercâmbio, porque todo mundo, toda vez que eu falo que fiz intercâmbio, a pessoa quer saber da onde. Então tá tudo explicado no meu canal, é só ir lá e procurar. Tá tudo A gente ia gravar lá. um vídeo, mas ela não deixou porque tá no canal dela, né, gente?